nova temporada do Sulicast está no ar. Conversa boa é conteúdo que fica. E hoje com um tema muito especial. Vamos falar sobre a paixão dos brasileiros, uma paixão que atravessa gerações, que é a Copa do Mundo. Para isso, tenho convidados especiais. Vamos relembrar os grandes jogos da seleção, a participação da nossa seleção em outras Copas, a expectativa que estamos vivendo agora com a Copa de 2026 e também como os nossos convidados vivem o mundo do esporte e o mundo do futebol. Para isso, eu tenho a honra de receber no Sulicast de hoje o Stefano Porga, o Fabiano Marafon e o Edinho, nosso amigo Edinho Leobetti. Boa tarde, meninos, sejam bem-vindos. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, é uma honra muito grande e um prazer enorme estar participando desse podcast, eu que trabalho na empresa, então muito feliz de estar dividindo o podcast com essas duas lendas do esporte videorense aí, fico muito feliz de ter sido convidado, muito obrigado pelo convite por estar aqui hoje, seja uma boa conversa para nós hoje. Que legal, Marafon, seja bem-vindo. Rafa, obrigado a oportunidade mais uma vez para a gente poder estar falando sobre o esporte, que é uma paixão nossa, não só profissionalmente quando exercia, mas também para toda uma vida, né? Então aqui é a oportunidade de estar falando hoje sobre a nossa Copa do Mundo e o nosso Brasil. Que legal. Edinho, futebol é paixão, né? Exatamente. Obrigado, né, desde já pela oportunidade. Sou o professor Edinho, né, ex-atleta de futsal, apaixonado por esporte, né, no contexto geral. Joguei uma Copa do Mundo, né, então tive a oportunidade de vivenciar isso, não como, né, no futebol, mas pude sentir de perto aí essa emoção que é. E tenho certeza que a gente vai agregar bastante aqui, vamos conversar bastante, que entre amigos também fica tudo mais fácil. Que legal. Já me contem um pouquinho então dessa trajetória de vocês, né, no esporte, que ele se confunde por vezes com a profissão, com o lazer, né, com a atividade esportiva que vocês praticam também. Edinho, você jogou profissionalmente, inclusive fora do Brasil, né? Conta um pouquinho pra gente, como é que foi? Exatamente. Então eu fui atleta de futsal, né, durante 15 anos. Joguei 6 anos fora do Brasil, tive a oportunidade de jogar 2 mundiais, né, um por clubes e um pela seleção brasileira universitária de futsal. Fui também atleta aqui do Videira, né, por muito tempo, e depois disso também estive na gestão aí do esporte aqui do município, e enfim, sempre envolvido, né, e a gente tem no DNA, né, o esporte, então a gente vive isso com muita intensidade. Que legal. Marafa, você também, né? Tua história, o esporte se confunde com a tua história, né? Da mesma maneira, não só comigo, mas com a minha família, né? Minha mãe, junto com a sua, ganharam vários jogos abertos aí na modalidade de bolão. Meu pai foi judoca, também campeão de jogos abertos. Eu, profissionalmente, joguei handebol quase que minha vida toda. Também participei de judô, mas joguei handebol aqui em muitos municípios aqui de Santa Catarina, competições, seleção brasileira também, algumas vezes. Joguei no Vasco, no Rio de Janeiro, por mais que eu sou flamenguista de coração, igual o meu pai. E hoje ainda pratico, igual o Edinho, futebol com os amigos, às vezes sintético, às vezes futebol de campo aí com o pessoal do Regadale, no interior do município aí. E com certeza a gente é apaixonado pelo esporte de uma maneira geral. Por isso que a gente continua convivendo com o pessoal do esporte e ainda praticando. Que legal. E o Stefano, como é que nasceu essa tua paixão aí pelo esporte, pelo futebol? Na verdade, eu sempre cresci jogando bola com meu pai, né? Não tenho um currículo tão grande e extenso quanto do pessoal que tá aqui, mas o meu irmão é atleta de futsal e por isso eu desenvolvi uma paixão muito grande acompanhando os jogos da ADV. Inclusive o Edinho, quando eu era criança, a gente ia pro Vermelhinho para assistir e era totalmente diferente, era um clima que até hoje, assim, eu gosto de lembrar e me arrepio falando, porque eu sou realmente apaixonado pelo futsal. Atuo hoje, tô jogando a Liga Catarinense, Série Bronze. Inclusive tivemos jogo no final de semana, acabamos perdendo para a equipe lá do Beija-Flor de Ouro. Mas a minha trajetória no futsal começou muito recente, porque eu sempre joguei handebol. Inclusive eu participei do time da Archave na época da categoria de base, quando o Marafon era adulto. Então tive uma boa experiência aqui com o Cirola, mas sempre fui apaixonado pelo esporte e pratiquei todo tipo de esportes. Acabou com indas e vindas, fui estudar, fiz veterinária, acabei entrando na empresa e hoje tenho um canal de esportes, então faça um podcast também, quem quiser acompanhar a gente lá no canal, é B1 Esportes. Inclusive a gente tem uma parceria muito grande ali com a Unaesc para transmitir os jogos que tem das atléticas ali, que é um evento muito, muito interessante. Então mais ou menos seria isso, hoje eu jogo um pouquinho de futsal, transmito mais do que jogo, mas sou apaixonado pela modalidade de futsal e consequentemente futebol, né? Porque geralmente quem acompanha muito futsal acaba acompanhando muito futebol também e faz parte, né?
E assim, ó, quando a gente pensa, né, Copa do Mundo, qual a primeira lembrança, a primeira palavra, né? O que vocês sentem quando a gente fala, a Copa do Mundo tá chegando, né? E para todos aqui, a pergunta para todos. O que vem à mente, assim? O que mexe com o coração? Uma Copa do Mundo. Fran, a gente consegue perceber pela empolgação do povo como um todo. Mesmo pessoas da nossa família ou amigos que não são muito ligados em futebol, a gente vê que o pessoal chega à Copa do Mundo de 4 em 4 anos, querem saber o que está acontecendo, colecionam um álbum de figurinhas, querem saber de atletas. Eu vejo desde a minha filha pequena lá, com 11 anos de idade, até a minha mãe, com mais de 70, que também. A mãe não é muito ligada em futebol, mas quando chega a Copa do Mundo tá lá, com o seu chimarrão sentado na frente da televisão, acompanhando não só o Brasil, como alguns outros jogos também, para que possa entender um pouco mais desse giro que dá o planeta a cada 4 anos. É uma grande celebração, né? Une as nações. E por um momento a gente até esquece dos problemas, né? A gente quer curtir o futebol, é isso, Edinho. É isso aí, é o maior evento esportivo do mundo, né? Disparado, né? Acho que tem a Olimpíada, que envolve todas as modalidades, mas o que para efetivamente é a Copa do Mundo, né? Eu falo muito para os meus alunos da universidade que é um evento sensacional, né? E que transmite isso, né? Isso que o Marafon falou, é uma paixão absurda, né? Por mais que a gente diga que às vezes a seleção não tá bem, esse ano eu não vou assistir, não vai parar nada, não sei o quê. Nós somos Isso aí, os críticos, né? chega, Nosso time, né? chega um dia antes do jogo ali, né? Todo mundo para, reúne as famílias, todo mundo... eu digo que é um evento gigante, porque o comércio, todo mundo vende camisa amarela, todo mundo para fazer o churrasco no dia do jogo. O álbum de figurinha é absurdo, né? Clássico, né? É fora do comum, né? Eu disse pra minha esposa, esse ano nós não vamos fazer. Esse ano nós vamos fazer. Deu um mês antes, eu falei, todo mundo vai fazer, eu vou fazer também, né? E aí estamos lá, né? Então, e o jogo, né? Ontem, especificamente, né? O jogo do Brasil agora contra o Japão foi sensacional, né? Então, reacende o espírito, né, de senso de país, né, isso é fantástico, né, então a gente tá sempre na expectativa, já esperando o próximo jogo, né. Legal. Só contextualizar a nossa audiência, o jogo do Brasil contra o Japão aconteceu ontem, né? Agora acabou de acontecer o jogo que vai definir o nosso próximo time com quem nós vamos jogar, é isso? Isso. Contem pra gente, quem ficou? Vocês Noruega, chegaram? então. Noruega classificou, ganhou de 2-1 em cima da Costa do Marfim. Um bom jogo, um jogo muito pegado. E daí a gente vai ver as opiniões aqui, né? Eu, particularmente, entendo que o jogo próximo, que vai ser domingo, às 5h30 da tarde, vai ser mais tranquilo do que o jogo do Japão. Claro que cada um tem uma opinião, cada um dá uma de técnico agora na Copa do Mundo, não só na escalação. Não, mano, A minha opinião é que a gente vai passar pela Noruega com mais tranquilidade do que a gente teve no jogo contra o Japão. Por quê? O que muda na tua percepção? Olha, taticamente o Japão tem crescido muito ultimamente e a Noruega ainda depende de 2 ou 3 jogadores. Pela percepção do jogo contra a Costa do Marfim, o lado onde joga o Vinícius Júnior acaba sendo o mais delicado da Noruega. E a nossa seleção, como o Edinho falou, a gente vai, uma competição curta dessa, não é de pontos corridos, então você tem que, de repente, não chegar com uma melhor seleção. Lembrando que em 1994 também aconteceu isso, a Copa foi nos Estados Unidos, a gente classificou nas eliminatórias em 93, no último jogo contra o Uruguai, um jogo no Maracanã, que o Romário não vinha sendo convocado e fez os 2 gols, a gente chegou não tão acreditado na Copa e o time foi se ajeitando. Durante a Copa do Mundo, naquele ano, às oitavas de final, a gente jogou contra os Estados Unidos. O gol histórico que o Bebeto sai comemorando, Falando. isso daí. E ganhamos de 1-0 esse jogo, então foi um jogo bem apertado. Lembrando que agora são 48 seleções, ficou na 32avos agora, a nossa próxima fase é oitavas de final, então a gente tem 16 clubes disputando, são os 16 melhores do mundo, então jogo fácil não vai ter, mas eu acredito que vai ser um jogo com mais tranquilidade do que esse do Japão, que a gente levou o primeiro gol e foi fazer o gol nos acréscimos para que se classificasse para as oitavas. Edinho, você concorda? Como é que fica a Noruega? Eu na tua acredito que opinião? é um jogo mais... Cara, obviamente que não tem jogo fácil, né? Mas eu acho que seja um jogo mais tranquilo pro Brasil, né? O contexto do jogo com o Japão ele foi mais difícil porque acabou sendo perdendo, né? Então, automaticamente o Japão já se propunha a defender e quando sai ganhando, né? Dificulta ainda mais o jogo. Mas nesse contexto eu acredito que seja um jogo menos sofrível, vamos dizer assim. A gente espera também que seja assim, né?
E é como o Marafon falou, né? É um torneio de curto prazo, né? Então não tem muito o que você melhorar, né? O que você agregar, né? É muito, muito mental, é muito recuperação. Então, é claro, né, que tem toda a parte tática, né? Mas com o passar dos jogos, a equipe vai ganhando um senso de pertencimento de equipe, né? Uma estrutura de equipe, né? Eu achei muito legal uma fala que o Danilo falou no primeiro um mês ali. Ele disse assim: agora nós estamos eliminando os nossos vícios de clube, né? Que agora eles estão tendo, né? Foi depois do segundo jogo, né? Que eles estão tendo já a visão da equipe de Brasil, né? Porque então um vinha lá do Real Madrid, outro vem do Barcelona, outro vem faltou um do Corinthians, né? Mas Vale citar os 4 de Flamengo. sem gol no coração. Eles tinham esses vícios de clube, né? Assim, não é que é uma coisa ruim, né? Mas é um modo de jogada que eles têm, né? E na seleção agora, né, com o passar dos jogos, com os treinamentos, com o convívio, né, isso favorece muito o crescimento como equipe, né? A qualidade dos jogadores individual, ela é indiscutível, né? Dos jogadores brasileiros. E aí tem que juntar isso realmente num time, que é a expressão propriamente dita, e o tempo com que eles convivem e treinam, ele é curto mesmo. E aí é um pouco de trocar o pneu com a roda andando. O jogo a competição está acontecendo, agora já é o mata-mata, não tem mais muito chance para erro, né? Exatamente. É isso. Não, eu concordo plenamente com a opinião de vocês e até volto à pergunta que a Fran tinha feito pra nós. Qual foi o momento mais memorável pra mim? Sou um pouco mais novo que vocês. Eu lembro muito pouco da Copa de 2002, que eu era muito criança, eu tinha 5 anos na época. Então eu lembro muito pouco, mas o momento pra mim memorável, cara, foi o 7-1. O 7-1 pra mim, eu não vou esquecer, eu chorei quando eu era adolescente ali, chorei, tinha 17 anos, chorei de bravo, falei, cara, não é possível que em casa não vão tomar 7-1. Então pra mim, o momento mais, assim, inesquecível, memorável, que eu nunca vou tirar da minha cabeça, é o de 2014, da Copa, 7-1 da Alemanha, e o gol do Neymar contra a Croácia na última Copa do Mundo, que eu falei, cara, a gente vai ser campeão. Mas E aí? a Alemanha, como é que tá a Alemanha agora? Isso que eu ia comentar agora. Então, pô, a lembrança que ele tem são 2 lembranças negativas. Nesse jogo aí, o Neymar fez o gol na prorrogação contra a Croácia. A Croácia acabou, numa falha nossa, fazendo o gol de empate na prorrogação e a gente caiu fora nos pênaltis. E a Alemanha agora eliminada, né? Mais uma vez, Muito triste. na Copa de 2026, então, a Alemanha eliminada nos pênaltis pelo Paraguai. A parte boa dessa Alemanha ter sido eliminada é que a Itália não classificou para a Copa e a Alemanha acabou perdendo. Então, automaticamente, nós somos Os únicos pentacampeões ainda na Copa de 2026, buscando o Hexa. buscando o Hexa, exatamente. Qual o jogo, assim, né, que vocês têm essa lembrança? O Stefano trouxe um pouquinho, né? Aquele jogo, assim, memorável, que nunca mais saiu da lembrança de vocês. Ou aquele craque, um gol, né? Um gol. O que vocês trazem pra gente, assim? O que vocês lembram? Pra mim é a Copa de 2002, né? Eu assistia de 94, ainda era pequenininho, né? Mas eu me recordo, né, dos pênaltis, né? Do Galvão lá, do Tafarel, né? Mas a Copa de 94 de 2002 é absurdo, né? A lembrança do Ronaldo, do Ronaldinho, né? A final contra a Alemanha, dele ter feito os 2 gols lá, é memorável, né? Eu brinco que com a minha esposa que eu queria colocar o nome do meu filho de Ronaldo, né? E eu não, eu gostaria de nascer em 2013, né? As mães salvando. E ela disse, não, Ronaldo não. Então vou ao Portal. Eu falei, não, esse aí também não. Então eu fui pro Daí que chegou o Pedro, né? Daí eu falo, ó, filho, tu era pra ter te chamado Ronaldo, né? E que é um nome lindo também, não é? Mas quando a peça qual o nome que ela queria ter daí? Mas a Copa de 2002 foi memorável, né? A final, né? A trajetória da equipe, né? O senso de pertencimento que o Felipão criou com a equipe, né? Então, pra mim, assim, é claro que teve esse gol do Neymar, foi sensacional também, né? Uma pena que não teve um final bacana, mas em 2002 ali a grande final foi incrível, né? Histórica, Domingo de né? manhã, né? Foi muito bacana. Legal. E a tua, Marafon? Bom, Fran, eu tenho uma história junto com meu pai, né? Que sempre foi um apaixonado pelo esporte também. Então, eu sou nascido em 81, devo ser o mais experiente deles aqui, quase na idade do Edinho, né? Então, eu com 5 anos de idade lembro muito bem da Copa de 86, onde a gente tinha um timaço e foi eliminado para a França nos pênaltis. Já na Copa de 90, a gente foi eliminado pela Argentina, que é o que mais dói pra gente. Então, Uma rivalidade. isso, é uma rivalidade mais aqui da América do Sul do que se fosse perder para um país da Europa. Então, passe de Maradona, gol de Canidia lá na Itália. Daí veio 94, a seleção mais ou menos cambalhando e a gente ficou campeão dos Estados Unidos. 98, aconteceu de a gente chegar na final novamente
e que teve aquele problema com o Ronaldo lá da convulsão no jogo da final contra a França. Aquilo foi um balde de água fria. Que ficou uma sensação, entregamos o jogo, toda uma polêmica Isso. também, né? 2002, então, a gente teve o pentacampeonato, né? Uma coisa histórica pra gente. Então, a nossa geração conseguiu ver esses 2 títulos mundiais já. 2006 a gente foi eliminado na Alemanha, se eu não me engano, contra a França também. França. 2010 foi África do Sul. Foi África do Sul. África do Sul a gente foi eliminado para Holanda. 2014 aquela tragédia no Brasil que nem se fala. 2018 Copa da Rússia, a gente foi eliminado para a Bélgica. E 2022 na Croácia. Que daí foi essa da Croácia. Acreditamos ainda, como todo bom brasileiro, que a gente traga o Hexa ainda em 2026, agora mais uma vez nos Estados Unidos a Copa. E agora me falem assim, com bastante, sejam bem sinceros, né? Claro que a gente diz, o Brasil talvez não tem time para tanto, será que chega ou não chega? Mas quando o jogo começa, a gente também entra em campo, né, com a torcida e a gente quer ver o nosso time campeão. Mas assim, realmente, quais são as chances, assim, de 0 a 10, na opinião de vocês, quais são as chances do Brasil realmente trazer o Hexa aqui para nós desse ano? Eu vou começar que sou mais novo, né? Quando começou a Copa do Mundo, eu tava bem desacreditado. Tava muito desacreditado, achava que não ia dar pra nós. Agora, já começo a pensar um pouquinho diferente. Já acho que ali de 0 a 10 já dá pra um 8, 8,5 por ali. Confiança aumentou. A confiança aumentou bem e assim, tudo vai depender do próximo jogo que a gente tiver, no caso agora contra a Noruega, que eu concordo com a opinião deles, eu acho que vai ser muito mais tranquilo quando comparado com o Japão. O Japão vem numa crescente que você tem de olhar para as categorias de base do Japão, eles estão investindo muito no futebol, tanto o Japão quanto a China, principalmente esses países ocidentais. E eu acredito muito, orientais, eu acredito muito que futuramente eles vão brigar muito mais por título quando comparado se a gente olhar para as nossas gerações. Porque hoje a gente investe muito pouco quando comparado com outros países nas categorias de base. Então acredito eu que futuramente eles venham muito forte. Mas ainda assim, acho que um 8,5 dá pra gente acreditar. Isso é minha opinião e tô bem confiante, muito mais confiante de quando a gente entrou na Copa do Mundo. Eu era o cara, tira o Danilo, tira Casimiro, que não dá, e tá lá o Ancelotti, por isso que ele é treinador, e não tirou os caras foram lá. Nós estamos aqui, ele tá lá prevendo, né? Eu tô aqui Eu tenho com certeza, nós teria tirado o Casemiro do intervalo com cartão amarelo e não teria colocado o Martinelli. Absoluta certeza. Eu não teria É colocado. meme, né? Eu critiquei o Casimiro. Eu nunca critiquei o Casemiro. Eu falei bem isso nessa aula. Nunca critiquei. E a tua confiançadinha, de 0 a 10? Eu é 10. Eu acho que o Brasil vai ganhar. Falei desde o início, né? Eu tenho plena confiança. Eu acho que uma competição de curto prazo, com bons jogadores, com pouco espaço de treinamento, né? É muito detalhe. É muito detalhe, né? Por exemplo, o Brasil perdeu para a Croácia. Se o Brasil jogar mais 20 vezes a Croácia, o Brasil não vai perder. Os caras chutaram uma bola no gol, o Brasil chutou 11. O Brasil tomou um gol de contra-ataque e ganhou na prorrogação. Isso aqui no campeonato, por exemplo, municipal. Com uma bola que perdeu lá do lado do escanteio e acabou gerando contra-ataque. Nunca vai acontecer. Você fura as bolas, chuta tudo as bolas fora. Não existe tomar um gol, né? Faltando 2 minutos numa prorrogação. Né? Então é muito detalhe. Né? Eu acredito. Confiança Mas eu tenho plena de torcedor e de, né, vamos dizer assim, um pouco conhecedor. Mas eu tenho plena certeza que não é o melhor time? Não é. Pode ganhar? Com certeza. E qual outro time, né? Qual outra seleção que vem tão forte quanto o Brasil, ou talvez até mais? Antes você citou uma coisa da questão de treinamento, o Edinho também falou da competição curta. A gente tem 2 seleções aí que é tratado como favorita por todos os especialistas e sites aí, que é a França e que é a Argentina. Mas por que isso? Quem acompanha mais o futebol vai entender que são gerações que vêm na terceira Copa jogando junto. Então você já tem uma coletividade, você não tem que nem o Brasil, um Danilo que está encerrando ali a Copa e você tem ali Vini Júnior, Endrick, esse pessoal que está numa ascendente agora. Então é um conflito de gerações do Brasil e eles ali têm jogadores que estão na terceira geração já na mesma Copa. Então todos colocam eles como favoritos. Na questão de estatística também, a FIFA trazia o Brasil como 10º. Das 48 seleções. Eu estava lendo uma reportagem antes de vir para cá que o Brasil já está em terceiro. Mas como o Edinho falou, agora no mata-mata, são 16 seleções, tudo pode acontecer. Prova disso é a eliminação da Alemanha contra o Paraguai, que classificou em terceiro da chave
Exato. e que quase caiu fora, classificou nos 45 do segundo tempo lá. E mesmo Marrocos, a seleção da Holanda, era tida como uma das favoritas e Marrocos, um baita time, na minha opinião. Por isso que eu não me decepcionei com o empate do Brasil no primeiro jogo, nem um pouco. Um exemplo claro é o jogo do Brasil com o Marrocos, né? Ah, mas o Brasil jogou muito mal, né? Onde é que já se viu? Jogou mal, jogou. O Marrocos jogou melhor, jogou. O Brasil poderia ter ganho, poderia ter ganho. É detalhe, né? Então, a gente pode jogar com a França é o melhor time, pode jogar melhor, tem jogadores, mas a gente pode ganhar um jogo. O Vini Júnior pode fazer um gol, a gente pode fazer um escanteio, a gente pode ter um jogador expulso. Então, é muito detalhe nesses jogos de alto nível, né? Então, eu acredito que o Brasil tenha, né? Tá criando ainda uma casca de equipe, né? Tá criando um senso de compromisso, e já dá para ver que existe um time agora, né? Existe uma seleção brasileira, e a tendência é, com o passar dos jogos, obviamente, né? A moral aumenta, a confiança, né? Então, isso faz com que a equipe chegue muito forte. E a camisa amarela, né? Pesa, Dizer que pesa. faz diferença, né? Faz diferença. Quando o cara abre lá e vê que tem 5 estrelinhas aqui em cima, a Me camisa pesa. respeita que eu tô chegando. Por mais do que isso que ele falou da questão dos asiáticos, a gente tem que entender que a seleção do Japão, especificamente, na última convocação de Copa do Mundo, eles tinham 17 jogadores que jogavam no Japão, a Liga Japonesa. Hoje, dos 26 convocados, eles só tem 3. 23 jogam em outros clubes da Europa. Então, às vezes, a gente fala de Gana, de Costa do Marfim, de Marrocos. Marrocos nós temos o Hakimi ali, que é o exemplo, é o melhor lateral direito do mundo, é um cara que vem sempre cortando pro meio e joga no Paris Saint-Germain, bicampeão da Champions. Então, não tem mais esses clubes mesmo asiáticos ou africanos que não tenham grandes jogadores pela globalização do futebol. Todos eles jogam na Europa e jogam em grandes clubes aí. Todas as seleções, não existe seleção fraca na Copa do Mundo. Isso daí, né? Que eu olho para as outras edições da Copa do Mundo, a gente olhar, parece que o nível entre as seleções era bem diferente. Você até tinha uns placares mais ampliados, elásticos, digamos assim, né? Se a gente olhar hoje, não, é um 2x1, 3x1, 1x1, 1x0. O próprio é agora esses 4 mata-matas, né? 2 nos pênaltis, os outros 2 foi gol no último minuto, né? Sim, Tá muito. Eu falo que não tem seleção fraca nessa Copa do Mundo. É muito detalhe, né? São detalhes aí que vão definir, né? Agora me dê a opinião de vocês sobre o nosso técnico, né? Veio de um outro país, uma outra cultura, parece que ele absorveu tão bem, né? A questão Brasil, né? E essa condução. Qual a opinião de vocês aí com o técnico? Edinho, você que foi profissional da época. Eu acho que ele incorporou bem, né? O senso dele. É claro que eu sempre digo que de futebol todo mundo entende, né? Então, Todo mundo tem um palpite? vou usar o exemplo que o Marafon ali falou, né? Minha mãe nunca assiste o jogo, mas na Copa ela senta na frente lá. E a hora que o cara chutou e tinha que ter passado, ela vai dizer, mas por que não chutou? Né? E ela continua, tinha que passar e chutou, ela diz, mas devia ter passado. Então todo mundo tem esse, né? Todo mundo entende, né? Então uns defendem, por que pegar um estrangeiro, por que isso, por que aquilo, né? Mas no contexto geral, ele organizou a casa, né? Ele, né, ele nem pôde organizar, né? Isso que o Marfon falou antes, de a França e a Argentina, essa equipe tá jogando junto há 4 anos, né? A seleção brasileira, no ciclo depois da Copa que o Tite saiu, passou 4 treinadores, né? Então são metodologias diferentes, são visões diferentes, são convocações diferentes, né? Mesmo esquema tático e essas coisas aí que tem bastante influência. Ele tem estrela, né? Ele é do porte do Brasil, né? Hoje, na minha visão, a gente não tem no Brasil um treinador assim que seja... Bagagem que ele tem. É um dos maiores vencedores de todos os tempos como técnico em várias equipes. Então ele tem muito respaldo dos atletas, os atletas respeitam ele, né? Então, por exemplo, ontem ele deu um exemplo claro disso, né? Ele manteve o Casimiro, que é um jogador que jogou com ele no Real Madrid por muito tempo, então ele manteve por confiança, da experiência do Casimiro, e que se desse errado ele ia subir, né? Mas deu certo. Porque se fosse outro, tinha tirado, né? Ele não colocou o Neymar. Inclusive se fosse eu, tinha tirado. Ele não colocou o Neymar. Faria né? quem? Olha ali, o substituto imediato do Casemiro hoje é o Fabinho. Que também é um baita jogador, de baita experiência, mas joga na Liga Asiática. Exatamente. Joga no Al-Ahly ou Al-Hilal? Joga na Arábia, eu não sei. Né? Joga na Arábia. Daí... Mas então ele tem as convicções dele, ele tem o grupo na mão, então essas atitudes que ele teve ao longo dessa convocação, ele demonstrou que ele tem respaldo e poder da decisão. Né? Então isso, querendo ou não, ele criou-se um líder, né? Então, todo mundo fala que agora ele tem um plano, né? Então, estamos esperando esse plano dê certo. Mas é o nome certo. E eu tenho plena certeza que, eu acho que nós vamos ganhar a Copa, né? Tenho
plena certeza que a gente tem chance de ganhar a Copa, mas para a próxima, ele tendo os 4 anos aí para seguir a convocação, eu acho que ainda tem, pelo poder que o Brasil tem de produzir jogadores e tudo mais, eu acho que tem tudo para dar muito certo. Que já foi anunciado A a renovação. renovação dele antes da Copa do Mundo. Estamos em boas mãos, então. Sim, acredito que sim. Realmente. Marafon, agora conta um pouquinho pra gente, né? Você teve a oportunidade agora, recente, você estava nos Estados Unidos, você assistiu 1 ou 2 jogos, não sei, né? Conta pra gente como é que é essa emoção de estar lá, como é que aquela arquibancada, né, gritando Brasil funciona. Eu Não, não você fala, né? e eu me arrepio de você estar Conta um falando. pouquinho pra gente. Foi uma baita experiência. Eu tinha participado de 2014 aqui no Brasil. Como o Edinho falou, o evento mundial da Olimpíada também. Eu participei aqui do Brasil, participei em 96, não como atleta, mas como um entusiasta do esporte. Em 96 foi em Atlanta, nos Estados Unidos. E agora, podendo participar dessa Copa do Mundo aí, é um clima espetacular. Se você for pensar que lá estão quase todas as nações do mundo, e cada dia que você está na cidade vira uma festa diferente. Então, se você vê o espírito de Cabo Verde, que é quem vai jogar contra a Argentina agora, a qualidade dos jogadores, no aquecimento, no clima do jogo, desbancaram, queira ou não, o Uruguai, que já é um campeão do mundo. Tradição, né? Tradição. A Arábia, quem lembra, na última Copa, derrotou a Argentina no primeiro jogo. Então a Argentina saiu desacreditada e acabou campeã do mundo. Então, você estando lá é uma coisa espetacular. Não só o estádio, a FanFest da FIFA, outros locais lá. Eu tive o prazer agora, da semana passada, estar na Casa Ronaldo, poder encontrar Ronaldo, poder encontrar Romário, poder encontrar Zinho. Então, atletas brasileiros que foram campeões mundiais, os caras atendendo a gente como a gente está conversando aqui. Então, é uma coisa meio surreal na nossa cabeça, sabe? Então, teve... É quase realizar um sonho, né? É realizar um sonho. Dentre alguns que, graças a Deus, eu já consegui realizar. O Flamengo Esse você acompanha bastante. O Flamengo né? acompanha bastante. Algumas vezes vou para o Rio de Janeiro e outros locais. Que jogo você assistiu? Assisti os 2 jogos do Uruguai, que foi que a gente conseguiu ingresso. Então, os ingressos... Pé frio, hein? Bom, Pelo amor de Deus. eu sempre digo, o pessoal fala assim, Marafon, foi pé frio que o Uruguai não classificou. Eu bato na outra tecla. Eu enxergo o copo meio cheio. Os 2 jogos que eu acompanhei, o Uruguai empatou. Se ele tivesse empatado com a Espanha, ele tinha classificado no lugar do Cabo Verde. Então, foi isso, né? Viu como você já mudou de opinião? Tô no terceiro jogo. Então, assim, acompanhei Arábia Saudita e Uruguai. Foi no Hard Rock Stadium, em Miami. Como eu tenho amigos que moram lá, então para mim foi facilitada essa ida por causa disso. Então eu tinha onde ficar. Um outro primo da minha esposa acabou comprando ingresso lá pelo Canadá. A gente não conseguiu no sorteio aqui. Ingressos relativamente baratos, mas a Copa do Mundo tá muito cara, tá? Tá muito cara mesmo. Os estádios estão realmente lotados, mas em dólar não é fácil. Para quem tem curiosidade, eu paguei $175 cada ingresso, então relativamente barato. Foi um sorteio da FIFA há muito tempo atrás, mas para o jogo do Brasil, que foi em Miami ali, tinham pessoas oferecendo ingresso lá a $2.500 a $4.500. Então é totalmente fora da nossa realidade. Eu particularmente não pago um valor desse. Sim. Tá? Para um jogo de chave ainda. Se fosse o jogo da vida, é o último jogo que vou assistir uma final de Copa do Mundo, eu vou economizar durante 4 anos para pagar R$10.000. Sim. Mas se não, é muito caro mesmo. Muito caro. A vida nos Estados Unidos, queira ou não, é em dólar. Quem acha que o salário mínimo lá é maior, mas você paga em dólar. O pãozinho, a água, o café, tudo. Marafon, com certeza, né, é uma grande experiência viver esse universo, né? Respirar o Mundial estando lá na sede, né? Então, cada véspera de jogo, cada cidade sede, cada jogo diferente, você via as pessoas vindo na véspera e no dia do jogo. Então, a gente teve um convívio muito grande com os escoceses, com os uruguaios, mesmo com a torcida argentina. Lá nos Estados Unidos tem muito latino, equatorianos, colombianos, brasileiros também, principalmente ali na região de Miami. Muita gente, então, parecia que a cidade se vestia com uma camisa diferente a cada dia que passava. Então foi muito legal, muito bacana. A diversidade das culturas, o entendimento com esse povo aí foi muito bacana, essa vivência e essa experiência que eu consegui adquirir nessa Copa do Mundo. Então, agora para a gente também já, né,
o bate-papo aqui poderia rolar por tempo, né? E até poderíamos estar fora daqui fazendo um churrasquinho, né? Que aí o papo ia com certeza render. Mas me falem, como é que vocês celebram a Copa, os jogos, né? Os jogos vêm, é com a família, é no sofá com uma pipoca, é no churrasco com os amigos. Como que vocês preferem assistir aos jogos quando vocês estão aqui? Em casa, com a família, com os amigos? Eu, particularmente, ontem, como eu estava fora, comendo mais fast food lá e outras comidas, voltando para o Brasil agora, ontem a mãe fez aquela polenta, uma costelinha de porco maravilhosa. E Já sabe o que faz. lembrando que o jogo foi às 2 da tarde. Isso. Então, no domingo, o jogo 5h30 da tarde, vai dar tempo de fazer aquele churrasco, reunir os amigos, reunir a família, tomar aquela cervejinha gelada também e descontrair até o horário do jogo. Curtir, né? Curtir. Edinho, você é super família, criança Exatamente. pequena. Todo mundo, a família, todo mundo com a camisa da seleção, parão pra cantar o hino, Isso. churrasquinho aí no horário, todo mundo e bola pra frente. Você fez um choripanzinho, tem que sair. Ah, tem que ter, Aquele né? choripã com vinagretezinho. Não é brasileiro daí, Não mas é brasileira. Tem que fazer. Todo jogo de Copa tem que fazer um choripanzinho. Não tem como. Não tá garantido, né? Churrasco, surita na brasa e vamos que vamos, né? Deve ser com o Brasil. Com certeza. Que legal. Vamos então agora para a etapa final. Normalmente a gente faz um clássico bate-bola, jogo rápido que a gente chama. Lembra da Marília Gabriela, que ela jogava umas... Me fala alguma coisa que te vem à mente e Pri responde a minha pergunta. Stefano, eu vou começar com você. Então, pega a bola e a gente vai fazer uma brincadeira aqui para encerrar o Silicast de hoje, já que está nesse clima de comemoração, de Copa do Mundo. Vamos brincar assim, ó. Eu falo uma expressão e vocês remetem o que vem à mente. Aí você joga a bola para quem você quer que responda. Ai, Pode ser assim? entendi. Vamos passando a bola aqui, ok? Beleza. Preparados? O time está preparado? Vamos lá. Brasil campeão em uma palavra, Stefano. Passa a bola? Passa a bola. É o Hexa, né? É o Hexa? O maior jogador da história da seleção. Pelé é o rei de todos, mas para mim, Ronaldo Fenômeno que eu assisti. Um gol inesquecível. Neymar, 2022 contra a Croácia. Assistir o jogo em casa ou no estádio? Com certeza no estádio, mas às vezes é bom assistir do lado da família, da filha ali, dos amigos. Churrasco antes, depois ou durante? Antes, depois e durante. Foi o Messi. Essas as pessoas certas, vocês ligam, né? Que legal. Uma música que lembra a Copa do Mundo. Waka Waka. Uma comida que não pode faltar assistindo ao Brasil. Falou. Churrasco, né? Como falou o Edinho, antes, durante e depois, não pode faltar um churrasquinho. A melhor Copa de todas as Copas. Eu acho que vai ser essa. Isso aí. Mudei a opinião agora, eu acho que a gente vai ser campeão e essa vai ser a melhor Copa pra mim, porque eu vou ver o Brasil Sex. O melhor treinador de todos os tempos. Ah, essa vai um pedinho. Eu gosto do Parreira. O Parreira é o... O melhor goleiro de todas as Copas. Vou dar pra ele que é goleiro, não. Goleiro. Melhor goleiro? Eu não vi o Tafarel jogar, né? Pouca coisa, mas acho que gosto muito do Dida. O melhor atacante de todas as Copas. Para mim, o melhor atacante que eu vi jogar, Ronaldo Fenômeno. Por mais que o Romário também é um outro cara que, dentro das 4 linhas, foi fenomenal. Copa do Mundo é? É tudo. Tinha que ter todo ano. Ó. Tá zoando. Rafa, o que é a Copa do Mundo pra você? É como eu falei, é esse estado de espírito diferente, essa aura é diferente de todos os povos, de todo mundo, e que a gente pega quem não entende de futebol, quem entende médio, e se reúne com amigos, com família, para um churrasco, e essa união do povo brasileiro. Legal. Stefano? Copa Eu do acho Mundo? que a Copa do Mundo é muito união. Quem entende futebol, quem não entende futebol, todo mundo se une. A gente vê, inclusive, ontem foi o primeiro jogo que eu assisti dentro da empresa. Então foi muito legal ver o pessoal que nunca participou de futebol, nunca ligou a TV para assistir futebol, gritando e torcendo e vibrando. Então isso foi muito legal. Então eu acho que é a união do povo brasileiro aí nos jogos da Copa do Mundo. Acho que é a melhor parte da Copa do Mundo. Legal. Muito obrigada pela participação de vocês. Uma alegria esse bate-papo. Stefano, Marafon, Edinho, obrigada pelo tempo de qualidade, pelo bate-papo, pelas curiosidades, né? Essa sensação de que a gente está vivendo uma Copa do Mundo mexe muito com a gente, né? Mexe com o sentimento de que a gente quer que esse Brasil dê certo, né?
não só nas quadras, não só no time, mas que ele dê certo para a vida dos brasileiros, que é um povo fantástico. Obrigada a você que acompanha com a gente o Sulicast de hoje. Ative o sininho para receber as nossas notificações e já deixe os seus palpites aí no comentário. Compartilhe esse episódio também, tão especial que a gente preparou com todo carinho para vocês. E agora, bora time, né? Vai Brasil, estamos na torcida e nos vemos no próximo episódio. Valeu, pessoal. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. Jogo chegando, Suli tá na mesa, família reunida, só alegria. Torcida cantando, coração acelerado, com Sulito saborento em campo ao seu lado. Bola rolando, emoção sem igual, cada lance vira festa.